Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada. O que arô, quinta-feira. Paulinho, seu macumbeiro, trouxe o ouro para nós. Axé. Ora, ora, ora. Bolsonaro é um charlatão? Não sou eu que estou dizendo, é uma pergunta. Voto impresso é uma tentativa de golpe? Não sei, vamos discutir. CPI perdeu o gás? Ou não? Os caras perderam a linha? Não sei. Tá divertido? Até tá. Mas teve micareta militar. E isso a gente não pode negar. Até rimou, gostou, né? Se liga, gente. O cara que vem hoje é um cientista social. Até uma pessoa comentou nas redes, é um cientista social militante. É isso mesmo, Josué de Souza? Venha pra cá, meu querido. Boa noite, meu velho. Boa noite, Marco. Boa noite aos nossos amigos do Informe Blumenau. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui e me deixa bastante orgulhoso não estar só com você, mas também que é uma figura importantíssima em Blumenau, necessária em Blumenau, mas também nesse espaço que já virou o espaço democrático das quintas-feiras à noite aqui em Blumenau. Live para falar de democracia e para falar da realidade do povo, do nosso povo, na verdade, é essa aqui. Se tem outra, Chupa! usar um texto sagrado, é anátema. Chupa, chupa, ô concorrência, chupa concorrência, é nós aqui, ó, é nós na fita. Josué, a produção tá pedindo, pede para falar mais alto e mais perto, ou mais perto e mais alto. Assim Isso. melhor, né? Isso, deixa um tostão da sua voz para nós, já dizia o Zé Bonitinho. E eu diria o seguinte, quem é o CPF Josué de Souza? O Josué de Souza é professor, é cientista social, formado na nossa universidade aqui de Blumenau, na FURB, tenho mestrado em desenvolvimento, estou no doutorado também em desenvolvimento aqui em Blumenau, sou professor de sociologia e professor de ciências humanas em geral, trabalho na escola pública aqui em Blumenau, trabalho na extensão da universidade também aqui em Blumenau e trabalho num colégio privado também aqui na cidade. Trabalho bastante, sou professor e cientista social. E sou, sim, um militante dos direitos humanos, militante nesse país é necessário, não tem como participar da vida social sem militar por um país moderno, por um país que inclua todos, por uma sociedade que seja solidária e que, acima de tudo, seja democrática e que a lei finalmente venha a valer para todos de forma igual. Levando em consideração, minha gente, que hoje é Dia Nacional dos Direitos Humanos. Eu até tive uma conversa muito boa hoje na Rádio Nereu com o nosso amigo PC. Hoje, Dia Nacional dos Direitos Humanos, então humanos bons e humanos ruins, todos eles têm direito. E eu acho que isso que o Josué coloca, de que a lei é para todos, isso se aplica principalmente ao servidor público número 1 do Brasil. Quem é? Jair Messias Bolsonaro. A CNN tem uma menina que apresenta o jornal da CNN, o presidente Jair Messias Bolsonaro. O dia que ela se enrolar e não conseguir falar o nome dele inteiro, ela vai tomar tanta burdoada que ela não sei nem onde ela vai parar. Falando em Bolsonaro, pergunto-lhe, tem acompanhado um pouco o que está acontecendo, por óbvio, o cara consegue ficar antenado. E aí, e aí já são dois assuntos ao mesmo tempo, porque a gente vai discutir a CPI, eu acho que é importante a gente começar a nossa resenha pela CPI, pela pataquada que foi hoje pela manhã. O Bolsonaro já está sendo o relatório, né, do digníssimo Renan Calheiros, o baluarte Renan Calheiros, nunca critiquei, já disse que ele vai ser colocado ali
no relatório também como charlatanismo, e dentre outras tantas acusações. Como é que tu está enxergando essa CPI? Como é que tu está olhando essa CPI de fora? A CPI é um instrumento jurídico, mas, acima de tudo, é um instrumento político, né? E a principal função da CPI é, sim, mostrar as contradições do governo Bolsonaro e, do ponto de vista político, é desgastar, né, a figura do Bolsonaro e mostrar que, na verdade, ele não governou durante a pandemia, né? E eu acho que tem mostrado bastante, sobretudo, as questões da corrupção no Ministério da Saúde, e ajudou para derrubar um mito, né, já que a gente gosta do mito, né, não é do último período, esse país adora o mito, o mito de que os militares são incorruptíveis e que se esse governo, esse país um dia, que já esteve, sempre esteve, né, os militares sempre estiveram no poder aqui, se a gente tivesse uma ditadura militar não teria corrupção, né? As principais figuras apontadas pela CPI envolvida em corrupção são ex-militares ou pessoas que tiveram passagem pelo Exército Brasileiro, né? De maneira nenhuma estou acusando aqui o Exército Brasileiro de ser corrupto, eu estou dizendo que ex-militares foram corruptos, e aí mostra que a corrupção está em todas as instituições, inclusive entre os militares, né? E que, aliás, se a gente tem o histórico de corrupção, uma boa parte disso vem do período autoritário, que era proibido investigar, que era proibido denunciar, e a imprensa não tinha acesso às informações. É claro que cada senador é uma instituição, né? E cada senador ali tem os seus interesses particulares e há disputas entre eles, inclusive dentro da CPI, né? Mas acho que a CPI tem conseguido o seu papel. Hoje é óbvio que o embate seria bastante duro, né? Já se esperava isso, e me parece que inclusive os membros da CPI já sabiam disso, né? Mas do pouco que eu assisti, eu não consegui acompanhar o tempo todo, porque estive em sala de aula num período do dia. Alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né? Me pareceu que o líder do governo, né, o Ricardo Barros, foi para lá na tentativa de tumultuar a CPI, né? E aí me passa um recibo. Claro que aqui é a leitura do Josué de Souza, que tem uma visão crítica ao governo, por mais que tenta fazer uma análise científica do governo, mas que tende... E já é um recibo de desespero do líder do governo, que perdeu, né, o controle da CPI. Perdeu o controle da CPI. Lembro, e é importante a gente lembrar, que o presidente da CPI, o Aziz lá, Omar Aziz, foi um nome de consenso da base do governo no início da CPI. E os embates do presidente da República o transformou em inimigo do governo. Ele não era um aliado do governo, mas foi a possibilidade de meio termo para não deixar na mão do Randolph, que tinha tradicionalmente, o Randolph deveria ser o presidente da comissão, porque foi o senador autor da proposição, né? E aí colocaram o Omar Aziz para ser o meio termo aí, né? E o Bolsonaro, com a sua bela articulação política, conseguiu transformar o homem num inimigo político. Eu acho que é isso, é um governo sem coordenação política, não há coordenação política. Agora entregou o governo para o Centrão, e agora não, na verdade sempre foi do Centrão, né? O Bolsonaro sempre foi do Centrão, eu tenho escrito isso desde da ascensão do Bolsonaro ao poder, que o Bolsonaro é um filho ingrato do Centrão, sempre esteve no Centrão, e agora ele concordou, né? E aí os nossos digníssimos leitores, que nos elogiam tanto durante a semana, agora deveriam retomar aqueles meus textos e dizer, não, você tinha razão lá atrás, né? Agora o Bolsonaro... Se tem uma coisa que eu aprendi, porque assim, ó, a gente já vai falar disso depois, mas tem uma coisa que eu aprendi aqui na nossa região, nesse estado de Santa Catarina que eu amo de paixão, sou paulistano, minha origem está em São Paulo, tá tudo certo, maravilhoso, mas Santa Catarina me acolheu, então é aqui que eu estou e é aqui que eu vou ficar por muito tempo. Se tem uma coisa que esses bichos aqui são teimosos.
Eu estou aprendendo a ser teimoso com eles, mas e aí vem aquela lenda: teimoso não é quem teima, é quem teima com o teimoso, né? Sim. Então eles nunca, jamais dirão que os seus textos estavam certos. Porém, contudo, entretanto, como disse o Omar Aziz hoje para o Ricardo Barros, tucunaré morre pela boca. Tucunaré morre pela boca. Então, o cidadão que quer falar demais, que não tem corrupção, que é incorruptível, que é militar bom é militar no governo, militar bom é militar no poder, ó, tucunaré morre pela boca. Já dizia o poeta, filósofo, senador Omar Aziz. Estou virando fã desse homem. Eu nunca ouvi falar dele na vida, mas eu já acho que ele tem que ser presidente do Senado na próxima legislatura. Só acho. Semana passada lá eu pedi para o velho da van olhar para nós aqui. Senador, vem assistir Resenha de Preto aqui, ó. Vota no Omar Aziz para presidente do Senado. Vocês vão ver o negócio funcionar. Aproveitando, vou dar uma boa noite bem gostoso pro meu pai Pepe Cedrez. Papai, ó, beijinho. Quem ainda não comprou a feijoada, salve Jorge, da nossa casa, manda um inbox ali pro pai Pepe, manda um inbox aqui para mim. Tá acabando, porque a gente fez um número limitado de feijoadas. Então, quem ainda não comprou, tem ali nas nossas redes sociais o Pix, faz um Pixinho ali bonitinho para comer um feijão cheio de axé. Então, tá acabando. A gente tem um número limitado de feijão, então vai lá, até porque o feijão tá bem caro, né? Tá tendo inflação, então tem que ir lá comprar a feijoada, porque vai acabar. Depois não adianta dizer, ai, não fui avisado, não assistiu resenha, dançou. Martim! Boa noite, Martim. O pai disse que nós somos dois grandes, viu, Josué? Já gostei. O Otacílio já coloca, boa noite, alguém tem dúvida que Bolsonaro passou o maior conto do vigário para chegar ao poder? Otacílio, isso tá na pauta. Eu acho que ele nem queria estar lá, mas a gente vai chegar nessa conversa. Edna, um beijo, querida. Ricardo, um beijo. O pai Pepe coloca, por acaso tascaram um adjetivo de militante como se fosse algo pejorativo? A falta de entendimento que seja da política é avassalador na nossa região. Eu diria que no Brasil, viu, pai? No Brasil, a falta de entendimento político, não de politicagem, é avassalador. Isso o senhor tem muita razão. Bonei, meu bruxo! Um beijo, querido. Tamo junto. Será que o pessoal ali da CPI eles perdem a mão quando tem que ter um embate político, porque eles perdem, eles às vezes não estão prontos para essa coisa, principalmente porque está muito nítido e está muito escuro na minha cabeça de que a CPI tem um foco, e é óbvio, a CPI é política e criminal. A parte criminal está bem escurecido ali, de que teve mutreta, teve presepada, não quiseram comprar a vacina da Pfizer em detrimento a vacina lá que eles iam ganhar um trocado. Será que a CPI vai conseguir demonstrar que esse governo é corrupto? Ixi, deu até um grupo aqui. Não, acho que é corrupto já mostrou, e agora, claro, não vai conseguir convencer o eleitorado Bolsonaro que o Bolsonaro é corrupto. Isso não vai conseguir, né? Agora, para quem tem um mínimo de racionalidade na leitura do cenário político, já mostrou que houve tentativa de corrupção na compra de vacina, né? Que há claramente documentos na imprensa, já está rodando, a própria CPI já está rodando, de que houve sim corrupção na compra de materiais do Ministério da Saúde. Isso está claro, né? Imagino que, não sei se algum político graúdo será criminalizado ali, e não sei se o Bolsonaro será criminalizado, porque aí no final, para dar a sentença, não é uma sentença jurídica, é uma sentença política, né? Agora, a CPI vai sim servir e está levantando material que depois vai ser
discutido na próxima eleição para a presidência. Isso, a CPI será a pauta da próxima eleição. Inclusive, dos membros da CPI, eu não tenho dúvida que terá alguns candidatos a presidente, né? Talvez Randolph, né? O próprio presidente do Senado, né? Que pode ganhar fôlego aí nesse processo, né? Que vão tentar ser candidato à presidência da República e dali pode sair algum candidato. Agora, a questão aí é que para a próxima eleição tem dois polos bastante duros de militância, né, bastante definido, de um lado pela esquerda, do outro por essa extrema direita, e que o desafio aí dos políticos da CPI e do cenário político nacional é tentar emplacar um nome de centro, né? Que parece que não está aparecendo no cenário, não tem ninguém que consegue engatar, né? E que vai ficar aí tentando disputar, porque vai ter que fazer 30% dos votos. Pois é, mas aí tu não acha, aí a gente, vamos entrar nesse cenário eleitoral para 2022. Será que a gente não consegue ainda, mesmo com tudo isso que está acontecendo, o Bolsonaro se desgastando da forma como está, por que você acha que a esquerda ou a oposição, sem ser esse centro, porque cara, o centro é um troço meio fantasioso, porque o centro ele foi criado na Constituição de 88, né? Aquela coisa de, calma, nem ditadura e nem vamos botar os caras na estaca em praça pública, vamos. Ulisses Guimarães vem e fala, calma aí, vamos organizar a casa aqui. Aí se formou esse centro, e aí foi se metabolizando, foi virando o tal do centrão que é poder, eu estou no poder, né? Que é mais ou menos o que tem hoje, né? O que o Bolsonaro sempre foi, e ele próprio, não sou eu que estou dizendo, é o próprio presidente da República que disse, eu sou o centrão, né? E aí o Eduardo Bolsonaro tem que enfiar a língua no nariz e ficar quieto, porque o seu pai falou que ele era o centrão, então, alto lá. Ao mesmo tempo, que a gente não consegue ver a esquerda ou essa centro-esquerda ou algo. Rapaziada, nós nunca fomos comunistas. Nós nunca tivemos um governo comunista no poder. Então, partindo desse princípio que nós nunca fomos comunistas e nunca tivemos um governo comunista no poder, a gente não consegue juntar essa galera progressista, botar na mesa de bar e falar, rapaziada, vamos ganhar esse filho da puta no primeiro turno? Ih, falei palavrão. Por que isso não acontece? Não, primeiro, Marco, toda democracia no mundo tem políticos e partidos políticos de centro. Toda democracia moderna tem isso. Né? E aí tem uma diferença entre partidos políticos de centro, moderados, né, para o centrão brasileiro. São coisas diferentes. O centrão brasileiro ele é fisiológico, são políticos que surgem, sim, no final da ditadura militar, para dar base no governo Sarney, né, e que depois vão ressurgir, estiveram no governo Fernando Henrique, estiveram no governo Lula, né, e ressuscitaram como uma força política mais organizada no governo Dilma, pelas mãos do Eduardo Cunha, que o Bolsonaro chamou de meu herói durante o processo de impeachment, né, que depois foi caçado por corrupção. Foi preso, né? E preso, né? Mas caçado e preso. Então, esse centrão fisiológico, sem identidade ideológica, de pequenos partidos, e aí nós temos que discutir a legislação que foi aprovada da aliança, né, partidárias para as eleições legislativas, porque beneficia pequenos partidos. É impossível governar com 14 partidos no governo. É impossível, não tem ninguém que consegue governar. Isso quem falou foi a Dilma Rousseff na defesa dela no impeachment. Só para ter ideia, Fernando Henrique tinha 4, o Lula tinha 6, Dilma tinha 14.
Só na Câmara de Vereadores de Blumenau tem quantos? É impossível a governabilidade nesse processo. Então, o que tem que fazer? Tu tem que diminuir o número de partidos e aí tu sufoca esse centrão. O governo Bolsonaro é o governo do centrão. E aí, com um número de partidos desses, tu alimenta a corrupção, esquema. A CPI está mostrando isso, mostrou isso. Para vender uma vacina, tu tinha pelo menos 2 grupos de bandidos, desculpa a expressão, são bandidos, porque estavam querendo ganhar em cima da saúde do povo, querendo fazer esquema, atravessando a venda de vacina e o governo se negando a comprar direto do laboratório para comprar de atravessador. Por quê? Porque esse de atravessador está ligado a políticos do Centrão, que são esses coronéis regionais. Tem um sociólogo da USP, já falecido, mas que dizia que o Brasil é uma federação de coronéis. Nós não temos uma federação da República, nós temos coronéis regionais que controlam o território, e aí, uma vez que controlam o território, se alimentam do poder político local e passam a negociar no governo, no poder político nacional. O coronelismo, o velho coronelismo, agora ganhou uma reedição com Bolsonaro e o controle das milícias nas cidades do Rio de Janeiro e nas cidades dos grandes centros. É o governo dos coronéis, do Centrão e da milícia, né? Com braço militar. Só que não é um braço militar, Marco, desculpa se eu falar demais, mas não é um braço militar do militar que está na caserna. É um braço de militar de pijama que estão sendo sustentados com super salários, que ganham fortunas e que, aliás, o desfile mequetrefe dessa semana mostrou isso. Um dos maiores orçamentos da República são para o militarismo, para as forças militares. Onde é que está indo esse dinheiro? Para nós ficar desfilando com opalão. Me perdoa os donos de Opala. Não, o Omar, de novo, Omar Aziz, eu te amo, Omar. Ele colocou que se colocasse um desfile de maré, dava mais moral e medo do que colocar aqueles tanques do jeito que foi. O dinheiro está indo para pagar a aposentadoria de militar, que não foi mexido na reforma da Previdência, para pagar super salário da elite militar. Isso tanto nas forças militares estaduais quanto nas forças militares nacionais. Não é quem está indo para a rua, não é o soldado raso, é uma elite militar que é pago com o nosso dinheiro para fazer política. Como diz o... Tem que ficar na mão dos políticos. Num Estado moderno, política tem que ficar na mão dos políticos. Sabe qual é a função do Exército? É estar na nossa fronteira, evitando que entre armas, evitando que entre drogas e cuidando da nossa segurança. Só que um governo de miliciano não quer que os militares fiquem na fronteira. Porque eles querem que entre arma, porque eles querem que entre drogas. E aí é muito louco isso, né, Josué? Se a gente pensar que o Bolsonaro é o cara que mais sabota o próprio exército, porque isso é sabotagem, nada mais é do que essa sabotagem. E assim, muitas pessoas que idolatram, e aí a gente tem que olhar o perfil desse eleitor que vota no Bolsonaro, que vota no Lula, essa personificação do voto, votar no personagem, não na ideia, não no fato, porque Bolsonaro não tem ideia, ele é um cara, a gente até estava falando agora nos bastidores, bicho, o maluco não queria ser presidente da República, ele deve pensar todo dia de manhã o seguinte, porra, por que eu me meti para ser presidente da República? Tava quietinho, lá no fundão, ele era do fundão, sentado lá nas cadeiras de deputado, ficava dormindo, ficava na dele lá, ficava comendo gente, ficava comendo dinheiro de gasolina, fazia rachadinha, como apareceu nas reportagens, ou seja, nada aparecia no rabo do cara, nada. Aí ele vira presidente e vira telhado de vidro. Aí aparece tudo que aparece. E esse Bolsonaro é o Bolsonaro que o exército botou para a rua.
É o Bolsonaro que foi expulso do Exército de forma compulsória, né? Teve uma aposentadoria, ele foi colocado para fora, entende? Ele não era do Centrão, a produção está falando, ele não era do Centrão, ele era do Fundão, né? Ele era do Fundão. E aí esse cara vira presidente da República e fala, quer saber? Esse exército que me botou para fora vai se curvar a mim, vai fazer o que eu quero, vai fazer do jeito que eu quero. E aí, olha a patuscada que foi essa micareta, né? O Bolsonaro não entregou para os seus eleitores, e aí, por óbvio, já ficou claro que eu não sou eleitor do Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro vá. Você não votou no Bolsonaro para tirar o PT? O Bolsonaro não entregou para o seu eleitorado nada do que ele prometeu. O Bolsonaro prometeu um governo anticorrupção, né? Teve gente que acreditou, né? O governo anticorrupção, ele expulsou, porque estava fazendo sombra para ele, o Sérgio Moro, né? Que foi eleito pela mídia nacional como o grande paladino da moralidade. E aí um negócio que tu falou aí, que é o seguinte, nós temos no Brasil, do comportamento político brasileiro, e aí quem fala que não é o Josué, tem uma série de literaturas que podem indicar isso, que nós temos uma tradição, né, carismática de eleger líderes carismáticos e procurar sempre um mito para resolver problemas que são complexos na nossa sociedade. Né? Nós elegemos Fernando Collor de Mello porque era caçador de Marajá, um herdeiro do coronelismo político alagoano, que fez fortuna com o dinheiro do Estado, com o apoio da ditadura militar. A família toda estava no poder desde o governo Getúlio Vargas. O pai matou um senador no plenário do Senado, o pai do Collor. Depois nós elegemos o Fernando Henrique Cardoso, o intelectual, grande salvador da pátria. Né? O sociólogo da Sorbonne. Da Sorbonne falava 8 idiomas e que esse sim saberia resolver os nossos problemas. Depois nós elegemos o Lula, o pai dos pobres. Depois nós elegemos a Dilma, que as pessoas não lembram, mas quando a Dilma chegou ao poder era a gerentona, a grande justiceira. Demitiu o deputado do PCdoB de São Paulo, o Orlando Silva, ministro do esporte, por uma tapioca, se eu não me engano, era R$6 que ele comprou com o cartão corporativo no centro de São Paulo. Tapioca mais cara do mundo. Ele custou o cargo do ministro do cara. E aí demitiu o ministro da Educação. Isso. E a gente vem elegendo mitos. Né? Por quê? Porque nós não temos paciência, a literatura diz isso, para processos a longo prazo. E democracia se faz com processo a longo prazo. Por isso que assim, nós queremos trocar tudo do dia para a noite e não temos a paciência de deixar... Que gostoso, que lindo isso. De deixar com que... Vocês gostou, audiência? Gostou do beijinho aqui? Ganhei um beijinho do pós-jiu-jitsu. Que faz com que a gente não tenha paciência para processos a longo prazo. Hoje, ou ontem, teve a votação de uma mini-reforma eleitoral de uma legislação que nem chegou a ser aplicada, mano. O fim das coligações não chegou a ser aplicado. A primeira aplicação da lei seria na próxima legislação. A Câmara dos Deputados já quer derrubar, foi votado ontem. Que isso? Que país se mantém a longo prazo sem um projeto a longo prazo? E aí isso foi a chegada do Bolsonaro ao poder, que destruiu tudo que estava sendo construído. E não sendo construído somente pelo governo do PT, porque não foi só o que foi construído pelo governo do PT que esse governo está destruindo. Ele destruiu o que foi construído no período democrático, que vem destruir. E, de fato, eu realmente não acredito que ele queria impor, ou sabia que não ia conseguir impor o voto pelo papel. Voto impresso? O voto impresso. Só que o que ele quer fazer? Ele não tem apego ao processo democrático, não tem apego à república. É uma falta de civilidade que nós estamos vivendo. Essa semana,
na CPI, só para mim terminar, Não? Vai lá. na CPI, teve um senador aqui do Rio Grande do Sul, aquele que fica falando fake news na CPI. O Heinz. O Heinz. Tinha uma mulher dirigindo naquele momento a CPI. E ele quis pôr um vídeo de um outro senador. E o senador não estava na casa. Aí ela disse: eu vou indeferir o seu vídeo, porque o senador não está na casa e ele não tem ele está doente com Covid e ele não tem a possibilidade de se defender. O mínimo de civilidade, Marco, política. Sabe o que ele faz? Como ela não passou na parede, ele pegou o celular e passou no microfone o que a presidente da sessão tinha acabado. Em outros tempos, em outros tempos, era o fim da sessão. Sim. É uma agressão à mulher que estava coordenando, e não só por ser uma mulher, que já é um cara desse cresce por cento da mulher, porque se fosse um outro senador coordenando, com certeza ele não faria isso. Mas é uma falta de civilidade. O grupo político, e aí nós temos que pegar no pé, desculpa. Cadê a renovação política que chegou no poder na última eleição? Cadê a nova política? É isso a nova política? É isso. Tirar uma presidente legitimamente eleita para isso? Para fazer uma reforma trabalhista? Para fazer uma reforma da Previdência, em que professores e até os trabalhadores vão ter que trabalhar 40 anos para se aposentar? Foi para isso? Para tu ter fila de gente para buscar osso para fazer sopa? E está na hora de nós pedirmos agora para essa direita educada, polida, formada na Sorbonne, fazer a tal da autocrítica. Porque, historicamente, e a esquerda tem que fazer autocrítica. Agora, cadê a autocrítica da direita que votou, um PSDB que votou mais a favor do voto impresso, que foi mais fiel ao voto impresso do que os próprios partidos aliados ao Bolsonaro? Cadê a novidade política que na nossa região, aliás, é muito glorificado? Uma vergonha os nossos deputados todos votarem a favor do voto, só um que não votou, e que por acaso era de esquerda. E teve a deputada, e teve a deputada Amin, eu nunca lembro o nome dela, o sobrenome dela, Amin, porque ela disse que votou não, mas votou sim porque digitou não. E aí ela não sabe digitar não e nem sim. Aí diz que a sua indignação ela é muito pertinente com o que o pessoal está dizendo, né? Aqui, né? O Pai Pepe coloca: a esquerda progressista vai ganhar no primeiro turno. Sim, Bolsonaro só ganha no Sul Brancão. Mas no Brasil todo ele vai lutar pelo terceiro lugar. Vai ter uma votação pífia, meia dúzia de nazifascistas, com os caquéticos velhos teimosos não elegem ninguém. O pai hoje está afiado, ele está afiado. Ou tu compra a feijoada, ou ele, quem avisa amigo ele vai botar um nomezinho, todo mundo que não comprar a feijoada, tá lá no site ali, vai lá no meu perfil que tem lá o Pix, para poder, eu mandei para um monte aí que comprou. O Otacílio, estou indignado com isso, pois na campanha eles se diziam se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. E é isso, essa tal nova política foi pelo ralo, isso que tu fala é muito pertinente. E aí, é interessante o que o Volney coloca, eu votei no Bolsonaro para tirar o PT, não me arrependo, mas foi só por isso. Na próxima eleição, sinto que estou virando minoria, pois vejo votantes do Lula e do Bolsonaro sendo maioria ser considerados num conjunto. É muito louco isso que o Volney coloca, e dentro dessa sua indignação, eu quero te provocar dentro dessa indignação. Será que a gente consegue salvar? Tudo bem que o Bolsonaro já está fazendo todo o trabalho de ficar fora do segundo turno. A minha teoria é de que ele não chega no segundo turno, ele não consegue. No Sul, boa parte de São Paulo, e no Sul ele talvez consiga voto, ganhar no primeiro turno, eles aqui votando e tal. Vide o que aconteceu, né, para a questão do voto impresso.
89%, se for colocar o voto da deputada federal Amin, que ela votou computar o voto dela errado, mas 100% do Estado votou pelo voto impresso, que é um golpe. Vamos falar disso. Será que a gente não consegue ter uma outra candidatura que dispute com o Lula? Ou será que é só o Lula que consegue tirar o Bolsonaro do segundo turno? Tendo Ciro, tendo outros atores. Como é que vocês falam? Desculpa eu me alterar, mas eu acho que indignação? A indignidade, né, é tão forte que tu ficar bravo nesse momento, que a palavra sumiu, é extremamente compreensível. A palavra, Josué, que você é um homem polido, a palavra é ficar puto. Mas como vocês falam, vocês advogados, data venha. Data máxima vênia. Data máxima vênia, nosso querido pai Pepe, eu acho que não está tão fácil assim. Né? Bolsonaro tem nas suas mãos o maior orçamento do Estado brasileiro, o maior número de cargos do Estado brasileiro. E a votação pelo voto impresso mostra muito mais isso. Por isso que o Arthur Lira botou a votação de novo no Congresso. Vocês imaginam o quanto de negociata não foi feito para que ele não tomasse uma votação mais difícil. Teve a pressão das redes sociais, as redes sociais bolsonaristas são muito fortes, assusta. Boa parte dos deputados que estão lá chegaram via redes sociais, é a forma do cara fazer política. Aqui em Santa Catarina foi muito isso, né? É um eleitorado mais, são deputados com eleitorados mais conservadores, a gente tem um Congresso mais conservador dos últimos anos, né? Mas o Bolsonaro tem muita força ainda. Eu não acho que vai ser uma eleição fácil, não acho que ele não fique fora do segundo turno, acho que ele está no segundo turno, é muito cedo ainda, tem muita água para passar embaixo da ponte. Né? Eu mesmo cheguei a escrever que o Bolsonaro não se elegeria, né? E ninguém imaginou, né? Ele conseguiu surpreender o fato da facada catapultou ele para o segundo turno, né? Mas eu acho que não é tão fácil assim. Né? Acho que a eleição deve ser sim entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Messias Bolsonaro. Né? Vai ficar entre esses dois. E esses dois não se compara do ponto de vista histórico, não se compara do que representam para o país. Eu tenho várias críticas ao governo Lula, escrevo batendo no PT de vez em quando. Os meus companheiros do PT não concordam com tudo que eu falo, né? E, inclusive, entre a esquerda, eu sou considerado uma esquerda mais liberal. Né? Porém, assim, não se compara a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre lutou pela democracia, que lutou, que era um dos que foram presos pela democracia nesse país, né? E que sofreu um processo injusto, que tem que ser julgado pelas regras da justiça, pelas regras de uma república moderna, onde a acusação e o juiz não combinam no processo judicial, né? E que tem que ter o direito, sim, de concorrer à eleição e, se eleito, se assim for a vontade popular. O governo Lula não se compara com o governo Bolsonaro. O governo Lula retirou as pessoas da miséria. O governo Lula construiu universidades federais. O governo Lula organizou o sistema de ensino desse país. Criou um pacto de alfabetização na idade certa. Garantiu comida na mesa das pessoas. E mesmo que por vias do mercado, garantiu moradia digna para muita gente desse país. Diferente do governo Bolsonaro, que desde o golpe para cá, nós temos crescido igual rabo de cavalo, para baixo. O desemprego tem aumentado. Cadê os defensores da reforma trabalhista? Fizemos uma reforma trabalhista nesse país para aumentar o desemprego, para aumentar a terceirização, para aumentar a uberização.
para aumentar a precarização do trabalho. Vou fazer um parêntese no que tu está falando. Pedalada essa que o governo Bolsonaro está dando agora, dizendo que não vai pagar os precatórios. Isso chama-se pedalada. E a uberização do trabalho da mão de obra brasileira, com o ministro da Educação dizendo o seguinte, que universidade é para poucos. Não se empolga não, querido. Não, tu não vai para a universidade. E que então não tem comparação entre os dois. Agora acho que eleitoralmente o Bolsonaro ainda tem muita força, né? Tem uma força de uma máquina eleitoral religiosa que ainda está na mão dele e que ainda o apoia. Não é mais hegemonia como já foi, mas ainda o apoia e que tem muito voto. É um mecanismo eleitoral que funciona, né? Tem a força da máquina pública e de uma série de candidatos que, óbvio, que vão querer estar com quem está no poder. Quem está no poder tem a possibilidade sempre de se reeleger. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu e Dilma se reelegeu. Então, assim... Pelo amor de Deus! Não está tão simples. Não está tão simples. Eu estarei nas ruas e eu estarei trabalhando para derrubar o governo do mito. Porém, acho que nós temos que ser, e aí a minha leitura é sempre com toda a indignação, com toda a paixão que a política nos traz, por isso que militamos nessa área, mas acho que não vai ser tão simples assim, não. Com todo o respeito à autoridade do papai, do Pepe, do pai Pepe, mas venha o nosso querido pai Pepe, não sei se vai ser tão simples assim. Mas eu e o Pepe... Data máxima vênia, pai Pepe, ó. Máxima. Nós discordamos com alguma coisa, mas somos muito fraternos. É um querido e uma figura extremamente necessária em Blumenau. Eu adorei essa sua frase, uma figura extremamente necessária para Blumenau. Eu vou adotar isso para mim. E aí o Otacílio coloca assim, vocês estão esquecendo de mais de 40 milhões de eleitores brasileiros. Não votaram no PT. E muitos dos que caíram no conto do vigário do Bolsonaro. Já admitiram que caíram no conto do vigário do Bolsonaro. E juntos vamos virar essa página. Acho sim, Otacílio, que tu tem muita razão. O Otacílio bota uma foto ali de perfil vacinado, maravilhoso. Vamos todo mundo se vacinar. Acho que todo mundo que diz que não votou no Bolsonaro, votou no Novo, e aí votar no Novo é votar no Bolsonaro. Então eu tenho encontrado muita gente dizendo, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Novo, né? Então a quantidade de pessoas que votaram no Novo, o Amoedo era presidente da República. Porém, contudo, entretanto, acho mesmo que isso está meio fora de cogitação nesse momento. E uma coisa, Marco, e é preciso a gente ser esclarecido nesse momento, que é o seguinte. Beleza, né? E eu tenho tentado aqui trazer o seguinte. Nós temos uma tradição de votar em figuras fortes, né? E escolher sempre uma figura carismática no poder. Agora, escolher Lula e escolher Bolsonaro é escolher dois projetos diferentes, né? E o problema do governo Bolsonaro não é só o Bolsonaro, com as suas trapalhadas, as suas maluquices e o seu desejo e sonho de impor uma ditadura nesse país e matar mais de 30 mil. Aliás, ele conseguiu o que ele prometeu. Está dando 600 milhões, está 600 mil. Isso. Agora, o problema do Bolsonaro é o que ele trouxe junto, ou o que ele manteve no poder, que foi colocado no poder pós-golpe de 2014. É o Paulo Guedes. É o Estado mínimo. É o Estado que não garante educação para todos. É o Estado que não garante saúde para todos. Porque não queriam comprar vacina. E não queriam comprar vacina porque não queriam investir em educação. Não queriam investir em saúde. É um Estado que serve para pagar rentista. É um Estado que serve para pagar os bancos. É um Estado que serve para atender o andar de cima da sociedade.
e que para os de baixo sobra osso que resta do açougue. Esse é o Brasil do Bolsonaro, do Paulo Guedes, esse é o Brasil neoliberal, esse é o Brasil que, inclusive, esses partidos que se nominam novo querem colocar para a população. E o brasileiro, por não ter formação política, às vezes vota e vota contra si mesmo. Porque o brasileiro quer educação pública de qualidade, quer saúde pública de qualidade, quer sistema único de saúde, quer uma política de assistência social, quer auxílio emergencial para pequenos empresários que estão falidos por conta da pandemia. E não foi porque teve lockdown, porque nós não tivemos lockdown. Nós nem tivemos lockdown e nem tivemos atendimento aos pequenos negócios, que é quem dá emprego, ao pequeno empresário que não tem financiamento, mas os seus aliados do presidente, que ficam fazendo motociata, conseguem financiamento do BNDES. Por que não abriu a caixa do BNDES? Porque ia achar a turma que se veste de verde e amarelo lá. Abre a caixa do BNDES. Vamos ver quem é que sempre mamou na teta do Estado. Não foi o beneficiário do Bolsa Família. É um capitalismo dependente do Estado, que se alia às forças militares, como diz o Darcy Ribeiro, que se alia às forças militares para fazer com que mantenha o povo do andar de baixo sempre na miséria. Que não deixe esse país crescer, que não deixe a ciência desse país crescer, que não deixe a universidade desse país crescer, que não deixe a educação para as nossas crianças chegar de fato. Uma vergonha, uma vergonha. Então, assim, se de fato fossem nacionalistas, não estariam vendendo as nossas riquezas, botando fogo na Amazônia, vendendo a nossa madeira da Amazônia ilegalmente para o exterior. Olha tudo que já teve de denúncia nesse governo. E aí não adianta ter vergonha que votou no Bolsonaro. Tem que ir para a rua para derrubar o Bolsonaro. Tem que ir para a rua para barrar a privatização do que é público, do que é nacional, que vai entregar as nossas riquezas para empresas estatais do exterior. Se é tão ruim assim ter empresa, por que as estatais de fora estão comprando as nossas? Hashtag fica a pergunta. Meus queridos... Se o Correio é tão incompetente assim, por que ele dá lucro? É simples. Hashtag o homem tá puto. É simplesmente porque é uma elite que quer simplesmente roubar o que é a riqueza nacional. E sempre foi assim, mano. Desde o Brasil colônia. A Késia, conhece a Késia? Conheço, Késia, uma parceira. A Késia te manda um grande abraço. Obrigado. Segura o homem que o homem tá puto. E eu vou dizer mais. Parabéns, ótimo debate. A Christian coloca, vocês deixam Blumenau mais arejada, democrática e diversa. Adoro essa audiência. Um abraço. Resenhei. Um abraço para o Christian. O Christian Krambeck, arquiteto, Késia, cientista social. Meu Deus! Christian, beijo. Fizemos na última quarta-feira um ótimo papo na rede que eu fiquei... O Christian vai vir falar comigo, queridos. O Christian vai vir falar sobre arquitetura. Ele é um arquiteto, professor da FURB. Adorei a conversa com ele lá no Conversa na Rede. Só para registrar, tá? Só para registrar. O nome da deputada é Ângela Min. Eu não posso cometer esse ato horrível de não lembrar o nome da deputada. Ângela Min. E o meu bruxo vou nele e coloca, concordo com o Christian. E o Christian falou o quê? É só marcar. É só marcar. Concordo com o Christian. Ai, gente, eu adoro isso. Nós estamos quase no final. Quase no final.
E aí é o seguinte, eu não posso, eu realmente eu não posso, é indignante, porque assim, virou chacota, né, essa micareta militar que teve na última quarta-feira? Quarta ou terça? Foi Terça-feira? terça-feira. Terça-feira. Literalmente uma micareta. Eu não vejo de outra forma. Né? Os bastidores da micareta foi que terminando ali 15 minutos ali de micareta, o Bolsonaro chamou todos que estavam ali, mulheres, filhos, levaram todos para fazer um tour pelo Palácio do Planalto, né, mostrando aqui é meu gabinete, aqui não sei o quê. E o cerimonial disse que a partir daquele momento a máscara era opcional no uso dentro do Palácio do Planalto. Puta que pariu. Já morreu quase 600 mil pessoas e o cara continua trabalhando a favor do vírus. Como é que tu enxergou aquela micareta que a produção colocou aqui para mim assim, ó? Bolsonaro estava ajudando no combate à dengue, de tanta fumaça que estava saindo dos tanques. Gente, a gente ri de nervoso porque é muita vergonha. É vergonha alheia. E sabe aonde estava o Eduardo Bolsonaro, meus queridos? Sabe aonde ele estava? Na votação da CPI, na votação ali do voto impresso, no dia da micareta militar. Sabe onde ele estava? Nos Estados Unidos. Babando o ovo do Trump. Levou a filha Geórgia, que foi quem deu a vitória, o Biden. Ai, eu adoro o destino. Nasceu com sorte, menina. O invisível opera de formas milagrosas. Nasceu Como é com que tu sorte, menina. Ela vai dar muito dor de cabeça para esse pai. É a praga que eu jogo. Ela vai ser comunista. Vai ser filiada no PSOL. Ela vai se filiar no PSOL. Tu vai queimar a língua, Eduardo. Como é que tu enxergou aquela pataquada que foi a entrega do convite do exercício militar? Primeiro, isso não foi uma demonstração de força, né? Foi uma demonstração de fraqueza do Bolsonaro. Né? Bolsonaro sabe que precisa agradar o seu eleitorado e me parece que não, se o desejo foi de mostrar para o Congresso que ele tinha força, pelo contrário, né? Saiu repúdio a ele de todos os setores da sociedade, inclusive de setores que o apoiaram na eleição, por exemplo, a elite econômica do país, que saiu, né, declarações de empresários, banqueiros, financistas, gente da elite que o repudiou por isso. Né? Segundo, político não gosta de ditadura. Político gosta de democracia, porque numa ditadura quem manda é o ditador. E é óbvio que nem o Centrão quer entregar o poder para o Bolsonaro e não vai apoiar o Bolsonaro num golpe militar. Eu brinco assim, vamos brincar de golpe militar, Marco? Vamos brincar. Pega esse povo que fica todo dia ali na Rua Amazonas, todo domingo, que não deve ter muita coisa a fazer na vida, e vamos brincar de golpe militar. Beleza, vamos dar um golpe. Vamos brincar de hipoteticamente dar o golpe. E o outro dia a gente faz o quê? A maioria dos acordos comerciais que nós temos prevê funcionamento das instituições. Pergunta para o teu patrão o que vai acontecer se ele não poder vender para o exterior. É bem isso. Vamos lá, vamos brincar de falar sério. Foi uma demonstração de fraqueza do Bolsonaro. E foi uma exposição ao ridículo dos militares. O ridículo aos militares. E o Exército Brasileiro deveria, e com todo respeito aos militares, eu tenho um bom número de amigos, ex-estudantes meus que estão no Exército, deveria se posicionar publicamente.
O que saiu na imprensa é que causou, inclusive, constrangimento dos militares. E é aquilo que eu digo, todo o orçamento dos militares, que foi, inclusive, aumentado pelo governo Lula, e que o PT deveria colocá-los na caserna, como deveria, e boa parte desses aí que estão no governo do Bolsonaro, saíram da caserna por conta da ocupação no Haiti, que é muito mal explicado, inclusive com mortes de civis, que o Exército Brasileiro nunca se explicou daqui. Inclusive do seu Heleno, que está lá no poder. E foi tirado, inclusive, da caserna pelo governo do PT. As ocupações nos morros do Rio de Janeiro. Né? As mortes no início do governo Bolsonaro de um músico que foi metralhado no centro do Rio de Janeiro. 80 tiros. E que a resposta do vice-presidente, que também é militar, foi por que gastaram tanta bala, foram incompetentes de tanto tiro que deram, que nunca foram censurados. O próprio Jair Bolsonaro, que nós fomos tolerantes demais com ele quando estava pregando golpe militar na sua carreira, nós, que eu digo nós, democratas, e a própria imprensa que o alimentou. Só um parênteses no que tu está falando, toda essa geração que está com o Bolsonaro hoje é a mesma geração que recebeu curso, que recebeu formação, que recebeu promoção, que não participou da Revolução de 64. Eles são frutos da democracia, são frutos... A formação desses caras vem dentro desse Estado democrático, e aí querem ficar com essa pataquada pagando esse mico geral. Fechei aspas. Mas é isso. Eu acho que lugar de militar é na caserna. Lugar de militar é na caserna. Lugar de militar é cuidando das fronteiras e nos representando em missão diplomática. Que, por incrível que pareça, numa república é a mesma função do presidente da república, nos representar. O que o nosso presidente da república faz? Compra briga com parceiro comercial. Atrapalha as nossas relações exteriores. Esse é o choque de capitalismo que queriam dar. Esse é o que a direita brasileira apresentou para nós depois de 3 governos ditos de esquerda. Era só isso que vocês queriam? Era isso que a direita tinha para apresentar, o Bolsonaro? A grande invenção do choque do capitalismo brasileiro era isso? Para atrapalhar o nosso capitalismo, aumentar o desemprego, aumentar a pobreza, destruir com o nosso sistema de educação, destruir com o nosso sistema de segurança, destruir essa com o tua Estado frase democrático de direito, essa tua frase vai pro meu... direito, que é liberal. Cadê os liberais desse país? Cadê os liberais desse país? Nós precisamos de liberais nesse país. Não de liberais com bolsonarismo de sapatênis, que vem propor a mesma coisa. E desculpa, pega um novo e vê como ele vota na Câmara dos Deputados. É a mesma coisa. Não precisa ir muito longe, não. Olha para a Câmara de Blumenau. Ah, não, claro, né? Claro, né? Não precisamos ir muito longe. A gente olha para a Câmara de Blumenau. Mas eles vão impedir a aplicação do comunismo. O Novo chegou na Câmara de Vereadores para lutar contra o comunismo na Velha Grande, eu acho. Né? No Bom Retiro tem um grupo comunista que precisa de um vereador anticomunista na Câmara de Vereadores. Ou aqui na Ponta Aguda. Os caras vêm botar cartaz aqui na porta. Isso. O problema é esse. Né? Enquanto o anticomunismo patrocina a pensão para militares, o anticomunismo patrocinou a chegada do Bolsonaro no poder, o anticomunismo está patrocinando a reforma trabalhista, patrocinou a reforma da Previdência, uma reforma trabalhista que criou trabalhador de segunda categoria, jovem pode ganhar R$550 e ter que estudar. Quando me pegar um filho de elite,
ou um filho de elite, que for trabalhar na produção da sua empresa e conseguir fazer uma faculdade de ponta, e aí a gente pode começar a conversar sério e em jovem começar a trabalhar cedo. Famílias que têm que colocar os seus filhos para trabalhar cedo empobrecem a longo prazo. Nenhum país sério, Marco Antônio, coloca os seus jovens para trabalhar cedo. E quem está falando aqui começou a trabalhar com 16 anos de idade, limpando o chão. Conhece de vida e conhece de estudar. Nenhum país sério faz isso. E o que a Câmara dos Deputados, esse liberalismo do pé torto, que flerta com o nazismo, que flerta com o fascismo, que nunca se posicionou contra o fascismo, pelo contrário, aliás, historicamente fez isso. Isso quer colocar os nossos jovens, e não serão os jovens da elite que vão trabalhar aos 14, 15 anos para ganhar R$ 550 e que vão dormir nas nossas salas de aula no outro dia. Ou como eu tenho alunos que estão no semáforo fazendo malabarismo e vão dormir na escola à noite. E ele não está no malabarismo, no semáforo, Marco Antônio, porque ele é um artista. Ele é até um artista, mas ele está ali porque ele é o único na família, ele tem uma mãe doente, uma irmã doente, e o único emprego que sobrou para ele foi fazer malabarismo. Olha os números de morador de rua na nossa cidade. Olha as cidades da região, e uma cidade da região tem um cartaz que diz assim: se você der esmola, ele vai ficar na rua. Que? A Janaína Pascoal, essa semana, puta que pariu, a mulher pior. Se você der uma marmita para um morador de rua, ele vai continuar morando na rua. Quem é que quer morar na rua, ô demônio? Sabe? É assim, eu, sinceramente, Josué, sinceramente, foi uma das melhores resenhas que eu já fiz. Independente do que quem nos assiste pensa, independente de como as pessoas nos assistem, essa sua indignação não é uma indignação ideológica propriamente dita. É uma indignação de humanidade, é uma indignação de amor ao próximo, é uma indignação de empatia que falta. Está faltando essa empatia para as pessoas e pararem de pensar que é uma discussão de A contra B. Porra, tem gente morrendo de fome. Nós voltamos para o mapa da fome. São 15 milhões de pessoas sem emprego. Isso que o Josué falou, diga. 40% da população brasileira vive de bico. Cadê a reforma trabalhista, Marco Antônio? Não é só o Bolsonaro. Vencer o Bolsonaro é uma etapa. Sim. Mas não é só. Cadê a reforma trabalhista? Que ia gerar emprego, gerou desemprego. Cadê a reforma da Previdência, que ia gerar desenvolvimento no país? Pelo contrário, aumentou a miséria. Aumentou a miséria. O Marco Antônio virou de lado. Então, a agenda política é muito mais do que vencer o Bolsonaro. A agenda política desse momento é recolocar um projeto de desenvolvimento nacional no país. A importância das próximas eleições é a gente discutir de fato o Brasil que nós queremos. De fato, qual projeto que nós queremos. Eu virei o apresentador do Conversa e do Resenha na quinta-feira à noite. É um prazer gigante fazer isso, mas esse é um lugar que é, de fato, do nosso amigo Marco.
Cadê ele? Caiu, voltou. Ah! Eu sou calmo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu falo baixo, sou tímido e sou calmo. Aí o meu telefone aqui deu um perereco aqui, eu tô assistindo pelo computador aqui e tô olhando. Aí ele tá falando, aí ele parou, não tem mais o que falar. Não, é que não tem. É que esse é o espaço teu e de fato é tu que tem que tocar. Mas eu só esqueci de te avisar que no resenha pode acontecer essas coisas. E aí o apresentador vira o apresentado, o entrevistado vira apresentador. Normalmente acontece essas coisas. Eu adorei! Gente, realmente está chegando no final. Realmente está chegando no final. A gente já está no limite aqui. A produção está mandando. Ah, tem mais? Tem, depois. Mãe Valk, eu te amo. Eu quero comer a tua feijoada sábado. Você que não comprou a feijoada da feijoada Salve Jorge, vocês estão perdendo. Comprou, Josué? Eu vou falar contigo depois. Olha, ó. Olha, ó. Pensei que tinham censurado esses comunistas. Josué, eu sempre pergunto para a galera que vem na resenha, a gente troca ideia e tal, o que tu pensa para o futuro? Tu tá perguntando pro Josué, né? Não pro cientista social, né? Para o Josué, depois eu pergunto para o cientista social que é impeachment, que é prisão do Bolsonaro, que é ele na guilhotina. Para o Josué. Eu, de fato, espero que a gente consiga construir um país onde todas e todos tenham acesso ao que a civilização moderna já conseguiu construir. A ciência, a produção de bens e de serviços e, sobretudo, a educação. Eu sou pai, Marco Antônio, vi teu filho vir te beijar. Eu sou pai de um casal de 7 anos, o Vinícius e a Carolina, e que pelo horário já devem ter ido dormir, mas eles iam começando a assistir a gente aqui para ver o papai. Eu espero que eles tenham um país de oportunidades e que eu não construa somente a partir do meu trabalho e daquilo que eu consegui construir de patrimônio, que é muito pouco, porque eu sou professor, para deixar para eles, mas que eles possam ter acesso a uma educação pública de qualidade, a uma saúde pública de qualidade e a oportunidade de se desenvolver enquanto pessoa humana numa sociedade justa, fraterna e igualitária. Desde o dia 10 de dezembro de 2014, eu luto por isso, com mais afinco. A minha militância vem desde a juventude, mas com mais afinco porque a gente precisa deixar um país melhor para os nossos filhos. Melhor do que recebemos, imagino que a gente já tem, e sobretudo a nossa geração, né, que pegou o finalzinho da ditadura e viu ser construída a democracia nesse país, precisa lutar para manter a democracia. O que tivemos, o pouco que tivemos de avanço de direitos humanos e de acesso a direitos de cidadania nesse país, nós devemos ao período frágil de democracia que tivemos nos últimos anos. Mesmo que seja uma ameaça de micareta de ditadura militar, nós precisamos estar nas ruas e em qualquer espaço, como esse espaço teu aqui, que é extremamente importante em Blumenau, não só porque dá visibilidade a uma população que nós não gostamos, e aí quando eu estou falando nós, é a cidade, não gostamos de mostrar nos espaços institucionais, mas porque dá voz e vez à maior diversidade possível de pensamentos aqui, né? Tanto você quanto o Informe faz isso, e a gente precisa desses espaços para manter
a democracia. O cientista social, a leitura, é que o processo não vai ser tão simples, né? Nós tivemos um retrocesso bastante grande de 2014 para cá. Devemos, e aí é preciso a gente voltar em algumas categorias clássicas, devemos muito do que não teve de retrocesso ao sistema de freio e contrapesos da nossa República. Né? O Bolsonaro fez nós torcermos pelo STF, a gostar de senador que a gente olhava atravessado, né? E depender do Senado Federal e do STF para manter a democracia. Isso o Bolsonaro nos deve. Ou seja, eu vou odiar para o resto da minha vida. Eu vou odiar para o resto da minha vida o Bolsonaro me fazer elogiar Renan Calheiros. Bolsonaro, você me paga. Essa institucionalidade, ainda que frágil, né, tem segurado esse processo todo. Né? E nós precisamos retomar para as ruas, retomar a política. E não como candidatos, não como militantes partidários necessariamente, mas voltar a fazer o debate político, né? Que não está fácil, né? Não está fácil. Da eleição do Bolsonaro para cá já melhorou um pouquinho, né? Mas já foi pior. Né? Mas que a gente precisa de pessoas, por isso da importância sua, do Pai Pepe, que é outro militante de movimentos sociais, né? Desse povo todo que está na rua e que está nos espaços, que está nas institucionalidades, botando a cara para bater. Mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil, tá? Não acho que mesmo que a esquerda volte ao poder, não vai ter força para... vai flexibilizar a lei de teto de gasto? Vai desfazer a reforma trabalhista? Vai desfazer a reforma da Previdência? Mais perguntas do que respostas. Vai ter força política. Né? Infelizmente, a gente vai ter que voltar a mexer. Na reforma da Previdência, a gente vai levar quanto tempo para desfazer isso? Quando nós formos um Chile, em que os aposentados perceberem que a reforma da Previdência empobreceu eles? Quanto tempo vai levar? 20 anos, 30 anos para a gente, de fato, perceber que isso... Entendeu o que aconteceu? Entendeu o que aconteceu? Quanto tempo vai demorar? Queridos, a produção está falando, eu ficaria aqui 3 horas. Josué, muito, mas muito obrigado mesmo. Foi uma das melhores resenhas que eu já fiz e tu deu a mim e a minha mãe Valque, mãe Equed Valque, Colofé, minha mãe, Colofé Pai Pepe, ela colocou aqui que ela chorou, ela disse que chegou a chorar agora no final, porque eu acho que, por mais que as pessoas que assistam, as pessoas que vão assistir, tenham divergências ideológicas e políticas, nós temos que entender e perceber que tem muito mais coisas em jogo. A democracia não se negocia, a liberdade não se negocia, a vida não se negocia. E é a partir da vida que nós queremos reconstruir esse país. Errar no voto, e aí com data máxima vênia ao meu convidado, errar no voto faz parte. Eu votei no Bolsonaro para tirar o PT. Ok. Deu errado. Não tem como vocês continuarem afirmando que foi um voto certo. No seu íntimo, você e a urna eletrônica saberão fazer a melhor escolha. Então, galera, na moral, já viu que deu merda. Então, não inventa. Olha, se o Vira-Lata Caramelo for candidato a presidente da República, entre o Vira-Lata Caramelo e Bolsonaro, eu vou para a rua fazer campanha para o Vira-Lata Caramelo. Ok? Com essa mensagem de otimismo,
Eu agradeço muito ao Josué e espero você. Mamãe, beijo, mãe. A mãe está assistindo também, mamãe lá de São Paulo, mãe Maria Antônia. Um beijo, obrigado por ter assistido. Quinta-feira tem mais e a gente volta com vários outros temas. Talvez a gente traga alguém como o Josué, talvez a gente traga alguém antagônico ao Josué, mas em nenhum dos polos você vai ver esse preto se dobrando à ditadura. Isso vocês não vão ver. E aí, meus queridos, é pelos meus filhos que eu vou para porrada. Portanto, até quinta-feira que vem, sem golpe, sem micareta militar, mas o Resenha de Preto vai estar no ar. É para rimar. Compra feijoada, os seus tranqueira. Beijo. Tchau.